O continente de Vedra está sob ataque do Rei Negro e seu exército de monstros mortos-vivos, nascidos da escuridão e da magia negra. Para acabar com sua tirania, um cavaleiro meio lesado, mas corajoso, Yuri, reúne forças de toda a nação para formar o exército voluntário e o lidera até o castelo do Rei Negro. Lá fora, no campo de batalha, Juliana, filha do falecido Rei Sagrado, lidera a guarda real ao lado de seus cavaleiros especiais, Ares e Burkhardt, para combater os monstros na entrada do castelo e se prepara para marchar para dentro. Enquanto isso, a general do Exército Negro, Irenace, descarrega rajadas de energia sobre o exército voluntário, dominando o campo de batalha. O comandante de Juliana, Ainslot, a desafia para um combate 1 contra 1, enquanto 4 poderosos guerreiros, conhecidos como os Discípulos dos Três Sábios, enfrentam um golem de terra e o destroem com suas habilidades. O primeiro lorde das tribos, Obra, Shuza, derruba seus inimigos com sua espadachim irada e reúne suas tropas sob o comando dos líderes tribais para aniquilar todos os soldados mortos-vivos. Por outro lado, Yuri lidera um esquadrão de 5 homens para dentro do castelo, composto por sua waifu número 1, Funa, a comida de emergência, e Pixie, Pirika, e seus fortes companheiros de equipe, Ken, Marina e Mashita. Eles enfrentam os monstros mortos-vivos dentro da Sala do Trono e os aniquilam com suas habilidades. Depois disso, Yuri aponta sua espada para o Rei Negro e declara que vai arrancar sua cabeça e libertar o continente de sua escuridão. Ele carrega sua espada com mana e avança com um golpe explosivo para acabar com ele, mas acontece que ele não farmou o suficiente e está com um nível super baixo para essa luta final contra o chefão. Ele achou que sua armadura de roteiro seria o bastante, mas o Rei Negro não engole essa e sai da nuvem de poeira segurando o coitado pela gola. Ele joga o herói derrotado de lado e se aproxima de sua filha, Fuina, pedindo que ela lhe entregue a Chain Chronicle, um livro misterioso com o poder de mudar o futuro deste mundo. Ela se recusa a devolver o livro, e ele a joga no chão como um pai bravo de verdade. Pirika voa na frente dele e manda ele parar, mas o Rei Negro a agarra como um inseto e começa a esmagá-la, transformando-a em purê de fada. Ela é a fada da esperança, e ao matá-la, ele poderá livrar o mundo de ideias idiotas como se levantar contra ele. Mas então Juliana chega à cena com seus cavaleiros e o acerta na mão com uma flecha. O Rei Negro invoca mais soldados das trevas para eles lutarem, e então arranca o livro das mãos de Funa. O livro começa a brilhar e os dois puxam como crianças birrentas, acabando por rasgá-lo em 2 metades. Quando isso acontece, Pirika de repente desaparece de suas mãos e some, enquanto o livro começa a jorrar elementos sombrios e cobre toda a capital sagrada, marcando a derrota do herói meio tapado, Yuri. Seus amigos o tiram, junto com os outros, do castelo, e eles recuam para o acampamento, longe do campo de batalha, esperando Yuri acordar. Marina e Fona cuidam de Yuri enquanto a princesa Juliana se reúne com seus cavaleiros, Burkhardt e Wayne, para discutir a situação da aliança ITDDRA e do exército voluntário. Após o ataque fracassado ao Rei Negro, as forças da aliança estão todas retornando aos seus países, e na condição atual de Yuri, levará um bom tempo até que possam se reunir novamente para enfrentar o Rei Negro. Burkhardt se mostra cético quanto ao potencial de Yuri, e o questiona, mas Juliana afirma que todos depositaram sua fé nele, pois foi ele quem os uniu para lutar contra o Rei Negro sob uma única bandeira. Enquanto as forças se afastam, o comandante da antiga força da capital sagrada deixa Wayne, Ares e Burkhardt encarregados de proteger a princesa. Eles decidem ficar ali e esperar o despertar de Yuri para ver o que ele pretende fazer dali em diante. Depois de um tempo, Yuri acorda e Funa chama todos para se reunirem em sua tenda. Eles pedem suas ordens, e ele diz que de agora em diante, eles apenas marcharão de volta à vice-capital e reportarão sua derrota ao mestre da Guilda dos Aventureiros, Gilbert. Ele parece bem para baixo, e descobrimos que ele também sofre do enegrecimento, que lentamente toma conta dos corpos das pessoas e as transforma em cavaleiros das trevas sob o comando do Rei Negro. Até agora, Yuri vinha lutando contra isso com sua armadura de roteiro e força de vontade, mas depois de levar uma surra do vilão principal, ele perdeu a fé em si mesmo, e o enegrecimento só cresce. Numa pequena vila nos arredores da vice-capital, uma pobre velhinha tenta comprar uma maçã com uma moeda de cobre, e o lojista diz que a inflação está altíssima, e ela não compra nem bala com isso. Nisso, um gordão entra e empurra a velhinha para longe. Ele entrega suas moedas de ouro e compra a cesta inteira para si. Nisso, um cosplayer de Assassin's Creed de cabelos brancos aparece na frente dele e manda ele tirar a bunda fedida do caminho. Ele então se move ao redor dele com truques maneiros e ajuda a velhinha a se levantar. Enquanto ela se afasta, o garoto corta as calças do gordão e deixa o mundo inteiro ver seu palito de dente. Enquanto suas joias da família estão em exibição total, ele pega algumas maçãs e foge como o ladrão que é. Mais tarde, ele encontra a velhinha e lhe dá uma maçã de graça, levando-a de volta para casa. Acontece que os pais dele foram comprar cigarro e nunca mais voltaram, então ele cresceu nas ruas achando que era o Robin Hood. Por outro lado, Yuri viaja em direção à vice-capital com seu grupo, e no caminho eles veem as consequências da guerra, com a corrupção sombria tomando conta da terra e matando plantações e gado. Os fazendeiros olham para Yuri, jogam dinheiro na cara suada dele e o chamam de perdedor patético que falhou em cumprir sua promessa de protegê-los e suas terras.
O grupo de Yuri continua avançando em silêncio, e por fim, veem um homem correndo em sua direção, pedindo ajuda. O homem lhes diz que estão sob ataque do Exército Negro, e Yuri percebe como a influência da Névoa Negra aumentou devido à sua derrota. Eles avançam e veem um jovem de cabelos brancos protegendo uma velhinha dos Cavaleiros das Trevas. Burkhardt e os outros avançam e começam a abater os monstros, notando que sua mana está enfraquecida por algum motivo. O garoto usa sua magia e aumenta a mana de todos os outros. Ele continua lutando e rouba um pouco da mana de Burkhardt para seguir em frente. Declarando sua vontade de nunca desistir, Yuri se lembra de como ele também era assim, e decide pegar sua espada novamente. Os dois trocam olhares durante a luta e começam a combater os monstros lado a lado. Yuri também usa sua habilidade de aprimoramento de mana, e percebe que ela está mais forte devido à habilidade do garoto de cabelos brancos. Ele então avança e mata todos os inimigos com seu golpe especial. Ao ver isso, o garoto percebe que ele é Yuri do Exército Voluntário e se apresenta como Eren. Depois disso, ele cai e fica inconsciente. Yuri diz que ele provavelmente está exausto e o leva para o acampamento deles, fora da vila. Mais tarde naquela noite, Eren acorda e se senta com Yuri. Ele diz que ouviu falar que ele era o capitão do Exército Voluntário e entrega sua abraçadeira. Nisso, Fuina sai e o cumprimenta. Ela diz que Kain e os outros logo voltarão da patrulha e começa a preparar a comida para eles. Assim que todos se sentam para jantar, Kain percebe que, como de costume, foi Funa quem cozinhou aquela gororoba sem gosto, e se pergunta quando vai conseguir comer algo que preste. Mas então todos ficam surpresos ao ver Eren devorando sua porção como um porco, e ele até pede mais. Eles perguntam se ele gosta da comida dela, e o que ele come normalmente para gostar daquilo. Eren diz que normalmente come lagartos, insetos e até carne de urso grelhada, o que faz todos sentirem pena dele. Yuri diz que ele não parece ter vivido naquela vila e pergunta por que ele arriscou a vida para salvar seu povo. Eren responde que estava apenas de passagem, mas não podia deixá-los morrer, e além disso, ele também odeia aqueles monstros negros. Ele então diz que ainda precisa ficar muito mais forte e de repente, a Chain Chronicle rasgada começa a jorrar elementos sombrios, assim como na capital. Quando as coisas começam a ficar estranhas, Eren pula e tenta proteger Funa, mas o livro o empurra para trás e então para de brilhar também. Funa percebe que algumas de suas páginas escureceram, e isso é um indício da corrupção se espalhando ainda mais neste mundo. Ela explica que qualquer escuridão que mancha este livro se reflete no mundo, e qualquer corrupção que se espalha no mundo escurece suas páginas. Mas ainda há esperança, porque a amiga deles, Perica, ainda está viva em algum lugar, e enquanto ela estiver viva, o mundo não poderá ser mergulhado completamente na escuridão. Ela é a própria vontade do mundo, e eles precisam encontrá-la e salvá-la. Por outro lado, a general do Rei Negro, Ernest, localiza o grupo de Yuri e seu destino usando um corvo. Depois disso, ela se reporta ao Rei Negro, e ele lhe diz que eles devem encontrar Perica e matá-la, ou então não conseguirão dominar o mundo usando sua escuridão. Mais tarde naquela noite, Yuri se aproxima de Eren e pergunta por que ele quer ficar mais forte. Eren olha para a cara de tacho dele e diz que sem poder você não consegue fazer muita coisa neste mundo. Yuri pergunta por que ele não se junta a eles, e Eren responde que não gosta de estar sob o comando de ninguém e preza sua liberdade. Yuri argumenta que ele só pode fazer até certo ponto sozinho, mas Eren diz que sempre esteve sozinho, e é assim que ele gosta de levar a vida. Yuri diz que ele tem sorte de não ter morrido lutando sozinho ainda, e Eren rebate dizendo que Yuri até perdeu com os amigos ao lado dele. Yuri o olha e diz que quando perdeu para o Rei Negro, também perdeu a fé em si mesmo, mas ao vê-lo lutar tão bravamente na vila, ele se lembrou que jurou nunca desistir, tipo o Naruto. Então, quando voltou a si, procurou seus amigos ao seu lado, prontos para apoiá-lo como sempre. Ele então lhe diz que vê potencial nele e sabe que, se ele lutar ao lado deles e fortalecer seus laços, ele poderá ficar muito mais forte. Na manhã seguinte, eles chegam à vice-capital e percebem que ela está sob ataque do Exército Negro. A cidade está sendo invadida por soldados das trevas, e a Guarda Real está fazendo o possível para contê-los. Yuri e seu grupo se juntam à luta e também começam a matar monstros. Yuri se encontra com o comandante da guarda, e eles trocam relatórios sobre a situação. O comandante diz que a muralha externa já foi destruída, enquanto Iludir, o mago, defende a muralha oeste perto dos cortiços. Yuri diz que eles cuidarão dos inimigos aqui e os deixa voltar para ajudar o mago. Juliana usa um feitiço de aumento de mana e fortalece seus cavaleiros, enquanto Eren luta em seu estilo solo. Durante a luta, ele rouba um pouco da mana de Burkhardt mais uma vez, e isso o deixa furioso. Eles discutem e Burkhardt diz que vai resolver isso com ele depois da batalha, e volta para sua equipe. Por outro lado, Yuri usa um ataque combinado de sincronia de mana com Kain e Mashita, e eles surpreendem Eren ao derrubar todos os inimigos da área com seu ataque. Eren pede a Yuri para treiná-lo e ensiná-lo a usar aquele ataque, e Yuri lhe diz que isso exige que ele tenha um forte laço com seus parceiros. Burkhardt intervém e diz que Eren não vai entender, porque ele é apenas um macaco ladrão de mana que só luta por si mesmo. Eren fica furioso e foge, dizendo que vai ficar mais forte do seu próprio jeito.
Nisso, o líder do exército inimigo entra na cidade e se revela um cavaleiro das trevas. A névoa negra ao redor deles começa a engrossar e isso também reduz todos os seus níveis de mana. Os monstros avançam e ferem Yuri, e começam a sobrecarregar os outros também. Um deles consegue lançar um feitiço de ataque poderoso em Juliana, mas Burkhardt pula na frente e absorve o golpe por ela, ficando gravemente ferido. Os inimigos decidem acabar com ele, mas nesse momento, Eren salta e começa a matar vários deles usando suas rápidas habilidades de combate. Depois disso, ele começa a reunir sua mana e a compartilha com Juliana e seus cavaleiros, incluindo Burkhardt. Graças a isso, eles conseguem usar seu ataque combinado de sincronia de mana e derrotar todos os inimigos da área. Eren diz que decidiu ficar por um tempo, afinal porque queria ver mais dos ataques combinados deles, e também queria fazer Burkhardt engolir as próprias palavras. Assim que a batalha termina, Yuri reúne todos ao seu redor e diz que já perdeu para o Rei Negro uma vez, e quando isso aconteceu, o Rei Negro lhe disse que destruiria o mundo inteiro. Ele então diz que quer que haja esperança enquanto ele viver, e por isso vai criar um esquadrão de supressão do Rei Negro e lutar contra ele mais uma vez. Juliana diz que um esquadrão não será suficiente, e que eles deveriam reunir forças de todo o mundo mais uma vez, e todos concordam em ajudá-lo e ficam felizes por ele finalmente ter voltado ao seu eu motivado de sempre. Juliana olha para Burkhardt e diz que agora eles estão quites, que ele devolveu a mana dele, então deveria elogiá-lo também. Mas ele apenas fica de cara e se desculpa. Mas então ele cai no chão e revela um ferimento feio no estômago. Na manhã seguinte, eles curam seus ferimentos e Juliana lhe diz que quer que ele se junte à equipe de Yuri, pois ela acha que ele será muito útil para eles. Ele insiste em ficar ao lado dela, mas ela diz que irá para o capital e se reagrupará com suas forças, e quer que ele ajude Yuri em seu lugar. Além disso, ela também vê potencial em Eren, então quer que Burkhardt o treine e o ajude a ficar mais forte o máximo que puder com sua experiência. Ele aceita a ordem dela, mas se sente abandonado e começa a ficar triste por dentro. Nisso, a sublíder da aliança da guilda, Celine, entra e pede a Juliana para ir com ela encontrar o líder deles, Gilbert. Enquanto isso, Yuri e Funa caminham ao lado de Gilbert e discutem a situação da guilda. Yuri lhe fala sobre seu desejo de formar um esquadrão de supressão do Rei Negro e diz que, embora tenha perdido uma vez, ele ainda acha que há esperança, enquanto olha para Eren praticando seus movimentos. Eles então vão para o escritório dele, e Gilbert diz que primeiro irão ver os três sábios para obter pistas sobre onde Perica poderia estar. Gilbert diz que os ajudará ao máximo que puder, e nesse momento Celine também chega com Juliana. Gilbert entrega a ela e a Yuri novos itens de comunicação mágica de longa distância e diz que a guilda os ajudará ao máximo que puder quando chegar a hora. Por outro lado, Eren fica com fome de todo o seu treinamento, e sendo o pobre coitado que é, começa a andar pela cidade e pensa em roubar comida novamente. Mas então ele se lembra que agora é amigo de Yuri, e de como ele depositou sua fé nele, então ele desiste da ideia e apenas continua andando. Nisso, ele ouve uma garota gritando e corre para o local onde vê um homem ameaçando uma garota com sua faca. Eren pula e tira a faca da mão dele, protegendo a garota. Depois disso, ele desvia dos ataques do homem com seus movimentos irados e pega emprestada uma espada curta da barraca de um vendedor de armas ali perto. Ele então revida e facilmente captura o malfeitor, deixando os guardas da cidade levá-lo. Nisso, o negociante de armas o chama e diz que ele é realmente impressionante. Ele se apresenta como Dusty, da Guilda dos Mercadores, e revela que fornece armas para o exército voluntário. Ele então lhe diz que Eren tem um bom olho para escolher espadas, pois aquela é a melhor de seu estoque, e explica que foi feita por Balder, um renomado ferreiro e chefe dos Sprites da Terra. Ele então diz que o viu se juntar a Yuri em sua missão para formar o exército de supressão do Rei Negro, e que ele pode ter a espada como um presente por seu alistamento. Ele então lhe diz para dar um nome à espada também, porque todas as boas espadas merecem um, e que depende dele se ela se tornará famosa ou esquecida, então ele deve trabalhar muito duro. Eren o agradece bastante e então volta para o campo de treinamento para continuar sua prática. Enquanto isso, Gilbert passa um tempo com Yuri e revela que seu próprio enegrecimento cresceu bastante. Ele diz que às vezes sonha em lutar ao lado do exército do Rei Negro, e Yuri afirma que não permitirá que isso aconteça. Enquanto isso, Burkhardt passa pelo campo de treinamento e vê Eren praticando seus golpes. Ele pensa em suas ordens e lhe diz para relaxar, pois seus músculos estão muito tensos. Ele então olha para a espada dele e pergunta o que era aquilo. Eren diz que se chama Hiramekimaru, que significa clarão de inspiração. Burkhardt pergunta de onde um pobre coitado como ele conseguiu aquilo, e Eren diz que alguém lhe deu. Burkhardt agarra o braço dele e diz que ninguém simplesmente daria uma espada tão boa para ele e o acusa de tê-la roubado. Nisso, Juliana passa por ali ao lado de Yuri e Wayne e pergunta o que estava acontecendo. Quando Burkhardt diz que Eren deve ter roubado a espada, Dusty entra e diz que ele é o mercador que deu a espada a ele. Burkhardt se sente envergonhado e pede desculpas pelo seu erro, e se afasta dali como o perdedor azedo que é. Mais tarde naquela noite, Yuri luta contra seu enegrecimento crescente, que começa a lhe mostrar ilusões de seu eu sombrio e corrompido, que fala umas besteiras pra ele, tipo aquela voz deprimente na cabeça de vocês, nos comentários.
Enquanto ele discute com a voz em sua cabeça, Eren bate na porta e entra para falar com ele. Ele o agradece por acreditar nele, e diz que costumava roubar antes, mas desistiu disso depois de se juntar ao exército dele. Yuri pergunta o que ele fará depois de ficar mais forte, e Eren diz que vai acabar com aqueles monstros idiotas do Exército Negro. Ele então revela que sua vila foi atacada, e ele foi o único sobrevivente. Eles tiraram tudo dele, e por isso ele quer vingar seus amigos e família, e é por isso que ele quer ficar mais forte. No dia seguinte, todos se preparam para partir. Eles se encontram com o comandante, e Juliana diz que irá para a capital sagrada e pedirá a seus camaradas que retornam para se juntarem ao exército de supressão do Rei Negro. O comandante diz que também intercederá junto à guilda, mas não pode garantir quantos, se é que algum, estariam dispostos a se juntar ao exército. Ele então se vira para Yuri e lhe diz que a líder da guilda da magia, a Ludra, disse que também se juntaria a eles. Nisso eles veem a Ludra entrar ao lado do lendário matador de dragões, Guts, quer dizer Vorg. Eren fica fascinado pela espada de Vorg, a matadora de dragões, e os dois também fazem uma apresentação. Enquanto isso, Juliana diz a Burkhart para cumprir bem seu dever e que ela tem certeza de que ele entenderia se passasse mais tempo viajando com o grupo de Yuri. Depois disso, eles se despedem e o grupo de Juliana se separa de Yuri e seus amigos. O grupo de Yuri também parte para encontrar os 3 grandes sábios e avança até o anoitecer. Enquanto montam um acampamento para a noite, Yuri se aproxima de Burkhart e pede para ele treinar Eren durante a jornada, mas ele se desculpa e se afasta para uma caminhada na floresta. Parece que Irenace está de olho nele, e seu ferimento começa a sangrar elementos sombrios. Seus pensamentos e emoções negativas o dominam, enquanto ele se sente cada vez mais rejeitado. E é então que Irenace se aproxima e o apunhala com mais do elemento sombrio, dizendo que ele foi abandonado e que deveria se juntar ao lado deles, que o aceitará de braços abertos. Nesse instante, as Chain Chronicles começam a enlouquecer novamente e eles veem uma névoa negra vindo da floresta. Yuri pensa no cavaleiro amargurado e corre para a floresta enquanto os outros o seguem. Logo avistam Irina parada na frente de Burkhart e a atacam com flechas e feitiços mágicos. Ela bloqueia os ataques e então invoca soldados sombrios para combatê-los. Vorg e Eren os cortam sem dificuldade e Burkhart também se levanta. Yuri vê isso e decide usar um ataque combinado de sincronia de mana com ele e sua equipe, dizendo a Kain e Mashita para se prepararem. Eles sincronizam seus ataques e os lançam contra os inimigos, mas então Burkhart abandona seu orgulho e se deixa consumir pela escuridão. A magia do Rei Negro flui por ele, e ele também se transforma em um demônio, emergindo das explosões de energia negra como um cavaleiro das trevas demonizado. Ele avança para atacar Eren, mas Yuri salta e tenta parar seus golpes. Eles duelam por um breve momento antes que todos os outros entrem para dar suporte, mas Burkhart usa seu novo poder para atacá-los com um golpe de cristalização sombria e decide entrar em modo Berserk total. Mas então, Erenas intervém e diz que já chega por hoje, que ela veio para levá-lo para casa, e então os teletransporta de volta para o castelo do Rei Negro. Assim que as coisas se acalmam, Yuri contata Juliana e a informa sobre a deserção de Burkhart e sua adesão ao exército do Rei Negro como um demônio. Ao ouvir isso, Juliana fica muito triste e questiona sua decisão de tê-lo enviado com Yuri. Nesse instante, Ares cavalga em direção a eles e avisa que a capital sagrada está em chamas. Eles correm imediatamente para a cidade e descobrem que uma revolução está eclodindo, com pessoas se agrupando, destruindo e incendiando tudo em nome do Rei Negro. Eles pensam que se fizerem tudo isso, conseguirão se transformar em demônios e serão aceitos no exército do Rei Negro. Com o Rei Sagrado caído e o exército voluntário também perdendo a batalha, não há mais esperança para eles, a menos que se juntem ao Rei Negro, e é com isso que a capital está lidando. O comandante do exército da capital sagrada, Ainslot, lidera seus homens contra civis tolos e consegue controlar a situação, capturando todos. Assim que as coisas se acalmam um pouco, ele discute a situação com seus oficiais, mas, nesse instante, eles veem um garoto tentando jogar uma bomba em um prédio oficial. Parece que não conseguirão, mas então Ares chega ao local e domina o garoto com força. Juliana e Wayne logo o seguem e se encontram com Ainslot, pedindo um relatório. Juliana diz a Ares para soltar o garoto e pede para ele dizer o que quer. O garoto diz que quer se tornar um demônio e se juntar ao exército do Rei Negro, pois é a única forma de sobreviverem. Mas Juliana fica furiosa e faz um sermão sobre o quão ruim isso é. Após usar seu toque no jutsu e derramar umas lágrimas pelo Burkhart ter virado demônio, ela cavalga para longe e entra no Palácio Real. Lá ela se encontra com sua amiga, Louise, a quem deixou em seu lugar para atuar como rainha interina. Elas se reúnem com Ainslot e discutem seu plano para o futuro. Wayne chega com um relatório de que as forças dos 9 territórios estão estacionadas fora da capital sagrada, lideradas por Shuza. O exército deles ainda está se recuperando da batalha contra o Rei Negro e levará um tempo até que retornem aos seus territórios. Wayne sugere que eles vão e peçam para se juntar ao exército de supressão do Rei Negro, e Juliana concorda. Ela dá a ordem para enviar um mensageiro a Shuza e espera pela resposta. Por outro lado, o grupo de Yuri também fica desanimado por perder um cavaleiro forte para as forças inimigas, mas decide seguir em frente apesar de tudo.
No caminho, Yuri para limpar seu braço que está escurecendo, e Funa nota o quão grave ficou. Ela se aproxima e o força a sentar, pedindo para ajudar a deter a doença. Ela pega as Chain Chronicles e as usa para tentar reduzir o escurecimento, mas, infelizmente, desta vez não funciona. Ela fica muito triste por estar impotente nessa situação e começa a chorar por isso. Depois disso, eles continuam sua jornada em direção à Torre do Sábio, e Aran fica muito animado para vê-la. Yuri explica que estão ali para encontrar a Sábia do Destino, que talvez tenha uma pista sobre o paradeiro de Pirika. Eles continuam avançando em direção à torre, mas de repente são atacados por um feitiço de fogo, e Luvir salta e bloqueia, revelando que estão sob ataque do exército do Sábio, liderado por seus principais discípulos, Velnir, Yuni e Kadja. Eles de repente ouvem a voz de um dos sábios, Melchior, e Yuri grita que está ali para buscar a ajuda dos sábios para lutar contra o Rei Negro mais uma vez. Melchior diz que se querem a ajuda deles, devem provar seu valor e ordena a Velnir que continue atacando. Eludra, Vor, Mishida, Caim e Yuri se defendem dos ataques caindo sobre eles, enquanto Eren avança e consegue diminuir a distância entre ele e o Conjurador. Ele tenta atacar Velnir, mas Yuni o bloqueia com sua espada. Yuri logo o segue e juntos os fazem recuar, mas então Velnir intensifica os feitiços ofensivos, decidido a acabar com eles com a mana de Aludra já baixa. Ele lança um forte feitiço de fogo, mas Eren percebe a tempo, compartilha a mana com Aludra e a deixa defender a equipe. Depois disso, ela entra em modo Madara total e invoca uma chuva de meteoritos do céu. À distância, Malkir parece estar apreciando o espetáculo, mas o colega sábio, Doma, se aproxima e o manda parar com seus joguinhos infantis. De volta ao campo de batalha, Aran persegue Yuni e tenta revidar, mas a terceira sábia, Fátima, intervém e impede que a batalha continue. Depois disso, todos se aproximam, e Funa apresenta os sábios a Aran. Os sábios levam a conversa ao tópico de derrotar o Rei Negro, e Melchior explica que, desde a derrota deles, o castelo do rei tem emitido elemento sombrio de alta densidade sem parar. Isso formou uma barreira ao redor do edifício, e será muito difícil de transpor. Além disso, também aumentou o escurecimento das regiões circundantes. Dilma pergunta se eles acreditam que as pessoas o seguiriam depois de saber disso, e Yuri diz que lutará contra o Rei Negro, independentemente de ter seguidores ou não. Fátima diz que eles devem seguir o caminho em que acreditam, e então Yuri pergunta a ela sobre o paradeiro de Pirika. Sendo a sábia do destino, Fátima lhe diz que Pirika está viva, mas está em algum lugar de onde ela não pode sair sozinha. Embora ela não possa dizer onde é exatamente esse lugar, ainda há esperança. Além disso, eles devem ir para a passagem do labirinto, e esse é o próximo destino. Depois disso, todos se sentam para descansar um pouco, e Aran esbarra em Velnir e pergunta sobre aquelas tatuagens com cara de emo no corpo dele. Parece que os dois podem entrar em uma briga, mas nesse instante o quarto discípulo, Klaus, passa e manda eles relaxarem. Ele também explica que aquelas tatuagens eram na verdade runas chamadas de marca de um selador, e elas o deixavam muito forte. Aran fica animado e pergunta se é por isso que ele pode usar toda aquela magia irada, e Velnir pergunta se ele quer ver mais. Depois disso, ele o elogia por seu senso de batalha e trabalho em equipe, e se pergunta sobre sua habilidade única de compartilhar mana. Aran pergunta por que não os ajudam contra o exército do Rei Negro, e ele responde que os enfrentam, mas só quando atacam a Torre do Sábio, pois estão todos ligados às ordens do Sábio. Por outro lado, Aludra e Vorg revelam que ficarão na torre para buscar formas de derrotar o Rei Negro e transpor a forte barreira do castelo. Ela também parece ter algum tipo de história com Melchior, pois estão sempre zangados e provocando um ao outro. Uma vez que tudo isso está resolvido, Yuri e seu grupo se preparam para partir para a passagem de Maio, e decidem ir para a Ilha dos Sprites depois disso para perguntar a Hydra sobre o paradeiro de Pirika. Quando estão prestes a partir, os 4 discípulos se aproximam e revelam que irão com eles, conforme as ordens de Melchior. Eles dizem que ele está interessado em um artefato antigo que foi recentemente descoberto na passagem de Maio, então eles estão indo para lá investigá-lo. Alguns dias depois, enquanto se movem pela passagem de Maio, eles notam que todo lugar está coberto por uma nevasca negra. É uma tempestade de neve misturada com elemento sombrio e está continuamente gerando e revivendo soldados sombrios mortos-vivos. O grupo de Yuri os enfrenta durante todo o caminho, mas Marina se mostra a mais útil nessa jornada, pois sua magia de cura pode purificar e apagar monstros mortos-vivos. Aran a provoca, dizendo o quão útil ela pode ser em combate, e isso a deixa brava com ele. Nesse instante, eles notam uma bolinha de pelo que guincha correndo em direção a eles, sendo perseguida até a morte por um exército de soldados sombrios mortos-vivos. O pequeno monstro salta e se esconde atrás de Eren, enquanto Velnir queima os monstros mortos-vivos com seu feitiço de fogo OP. O ataque acaba sendo muito forte e ele quebra a neve sob seus pés também, e Eren acaba caindo do penhasco. Yuri tenta ajudá-lo, mas ele também cai, e Velnir olha para todos e diz: "Ops". Com todos eles caídos, Kaguya pergunta o que devem fazer agora, e Cain sugere que eles encontrem os sprites da Terra locais, como planejado, e então peçam ajuda para resgatar Yuri e Aran. Enquanto isso, Yuri e Aran começam a caminhar penhasco abaixo com o pequeno monstro de pelo.
Aran decide adotá-lo e o nomeia Furball. Depois de caminhar por um tempo, Yuri sugere que parem ali e cavem uma caverna de neve para acampar. Logo, a noite cai e Aran tenta usar o item de comunicação mágica, mas não funciona. Yuri diz que deve ser devido à nevasca negra, e que eles esperarão ali, pois ele tem certeza de que seus amigos virão resgatá-los junto com os sprites da Terra. Aran pergunta por que ele tem tanta certeza de que eles virão resgatá-lo, e ele diz que é porque viajou muito com eles e confia plenamente. Ele então lhe dá um discurso motivacional sobre a importância de criar laços e ter nakamas. Aran diz que não entende muito bem porque sempre esteve sozinho, mas sente inveja dele. Depois disso, eles esperam por bastante tempo e Aran começa a adormecer. Yuri o acorda, alertando que é perigoso adormecer ali. Sugere mini-jogos verbais, e Eren ri dele. Ele diz que vai dar uma mijadinha e depois podem jogar e sair. Lá fora, ele nota que Furball sumiu, começa a procurar e é cercado por uma densa névoa negra. Por outro lado, como Eren não volta logo, Yuri sai para procurá-lo. Ele o chama, continua a busca na forte nevasca, e seus pensamentos negativos começam a tomar forma nessa nevasca negra. Ele o manda deixar Eren pra trás e que foi culpa dele por se perder, mesmo com o aviso. Ele usa um toque no jutsu anti-nakama nele e começa a lutar fisicamente também, manifestando-se como um soldado sombrio. O dano emocional se acumula, Yuri perde o controle, mas Aran salta e derrota o soldado sombrio. Ele diz que ainda não entende bem sobre laços e amizade, mas crê que significa poder ajudar quando o outro está fraco e precisa dos amigos. Isso traz Yuri de volta à razão, e ele prepara um ataque combinado de sincronia de mana com Eren, e eles finalmente conseguem realizá-lo juntos, deixando Eren muito animado com isso. Depois de derrotar os monstros, eles se reúnem e conversam, e Yuri de repente percebe um velho saindo da nevasca. Yuri o reconhece como Baltazar e o apresenta a Aran como o mestre da sábia do destino, Fátima. Baltazar usa sua magia e limpa o céu, livrando-se da nevasca negra também. Furball salta de trás do chapéu dele e se reúne com Aran também. O velho mago olha pra Yuri e diz que ele parece estar se afogando em depressão, tipo a galera dos comentários, e diz que seria fácil se ele cedesse e virasse emo. Mas Yuri diz que continuará sendo fã de Naruto e que nunca vai desistir, acredite. Ao ouvir isso, o Dumbledore do Wish começa a rir e o manda ir ao oásis do deserto derrotar o novo dragão, e isso o ajudará na jornada. Depois disso, ele desaparece da cena como um Houdini. Por outro lado, Fona e os outros se encontram com uma representante dos sprites da Terra, Olga, que é encarregada de extrair o artefato antigo recém-descoberto. Ela diz aos espíritos do fogo, Rolo e Cake, para se juntarem a eles também, e concorda em se juntar ao exército de supressão do Rei Negro, e envia uma equipe para resgatar Yuri e Aran. Enquanto isso, Fuyuna e Marina ficam para trás e inspecionam o artefato, e de repente, a Chain Chronicle começa a brilhar e revela uma página da história do mundo que explica que há uma espada na passagem do labirinto que pode cortar toda a escuridão. A equipe de resgate encontra Yuri e Aran ao amanhecer, os leva ao acampamento e festejam o dia todo, celebrando sua adesão ao exército de supressão do Rei Negro. Na festa, Aran conhece Balder, o chefe dos sprites da Terra, que forjou sua espada. Enquanto tudo isso acontece, o mensageiro de Juliana chega ao acampamento do exército de Shusa e lhe entrega a mensagem da princesa. Mas em vez de se juntar a eles, Shusa mata o mensageiro. No dia seguinte, Yuri e seu grupo partem em direção à ilha de Seul, através do oceano, para encontrar mais informações sobre o paradeiro de Piraka. No caminho, encontram Shusa e seu exército, e felizes, perguntam se ele se juntará ao exército de supressão do Rei Negro. Mas, para o horror deles, Shusa aponta a espada, manda Funa entregar as Chain Chronicle, pois ele derrotará o Rei Negro sozinho e governará a Edra. Auren fica furioso com ele por agir como um vilão Ed, e pergunta quem ele era para agir assim. Nesse instante, o irmão mais novo de Shusa e segundo em comando, Yoshitsugu, se aproxima e diz que eles também receberam um convite para se juntar ao exército de supressão do Rei Negro, mas não se juntarão a eles. Em vez disso, eles lutarão contra ele à sua própria maneira, e para isso precisam das Chain Chronicle. Ele então apresenta Shusa como o primeiro Lorde dos 9 territórios de fogo na Terra dos Ogros, e a si mesmo como o segundo Lorde. Shusa avança para atacar, mas Yuri salta e bloqueia sua espada. Ele o manda parar, pergunta se não podem unir forças e lutar juntos de novo. Shusa responde que Yuri teve sua chance e a perdeu por sua natureza mole. Ele o lembra de ter dito para usar qualquer meio contra o Rei Negro, até amigos como escudos de carne, o que Yuri não gostou. Diz que agora tomará o poder das trevas, conquistará o mundo como o verdadeiro Ken Negro, e o empurra. Depois disso, ele se aproxima de Fona e Aran, diz a ela para entregar o livro, mas ela diz que o livro escolhe seu próprio dono. Ele diz que sabe muito bem como submeter os outros e tenta usar a força, mas Yuri salta de volta e começa a lutar contra ele.
o exército de Chusei avança contra o grupo de Yuri, virando guerra total. Kain e Mishida sinalizam a Yuri um ataque combinado de mana e disparam. Mas Chusei dá um tapa em Yuri, jogando-o na poeira, lembrando-o de sua inutilidade como herói. Depois, ele salta em direção a Fumina e Aram, os derruba, arranca o livro mágico e libera o elemento sombrio. Vendo isso, Yuri fica furioso e corre com a espada, mas, de repente, sabres de luz caem do céu, seguidos por um robô da coleção de projetos científicos falhos de Elon Musk. Nesse instante, Irenos e Burkar também aparecem e explicam que é chamado Usada, e é um golem antigo destinado a trazer calamidade ao mundo. Ela então se vira para Chusei e o convida a se juntar ao lado deles, mas ele cospe na cara dela e diz para ela tentar em outro lugar. Com isso, o exército de Chusei corre para os demônios, mas a Usada os ataca primeiro e depois enfrenta o próprio Chusei. Enquanto isso, Irena se aproxima de Yuri, usando um toque no jutsu maligno para despertar a escuridão nele e lembrá-lo de seu crescente escurecimento. Enquanto tudo isso acontece de volta à capital sagrada, Juliana vai se encontrar com os clérigos sagrados e decide finalmente assumir seu papel como rainha do Império Sagrado e enfrenta seu povo neste momento de necessidade. Ela realiza uma cerimônia pública de coroação e usa o estilo Toku no Jutsu em massa, uma técnica de discurso político para cativar a multidão e mostrar-lhes um novo raio de esperança. Enquanto isso, Yuri quase cede ao seu lado maligno e vira um cara emo, mas então ele se lembra das palavras brilhantes de seu personagem de anime favorito, Naruto, e atravessa todas as vozes deprimentes dentro de sua cabeça. Ele então luta contra Irenais e diz a ela que decidiu derrotar o Rei Negro agora, e que não vai perder para seus planos estúpidos. Arma e Fauna também veem isso e decidem ajudá-lo, mas Burkat intervém e os mantém ocupados com sua espada negra. A luta continua, o campo de batalha infesta-se de soldados sombrios, e os amigos de Yuri ficam em desvantagem. Mishida fica sem flechas, a mana de Mirena baixa, e Kain e o segundo Lorde são cercados por dezenas de soldados sombrios. Vendo isso, Yuri entra em pânico. Com a conversa negativa e o dano emocional de Irenos, sua mente cede. Observando-o mergulhar na escuridão, Kain e Funa saltam para protegê-lo, enquanto Yuri reúne coragem para atravessar seu eu sombrio com a espada. Ele acha que é o verdadeiro herói por fazer isso, mas então ele abre os olhos e percebe que, na verdade, esfaqueou Kain, que saltou no último momento para proteger Funa de levar outro furo. Ele olha para seu melhor amigo e cai no chão com a espada no peito e começa a chorar como um louco. A escuridão dentro dele explode e todos os pensamentos negativos jorram, e logo ele cede completamente à sua depressão e se transforma em um demônio. Depois de ver Yuri virar para o lado sombrio, Chusei ri dele e o chama de farsa. Ele então diz que é mais um motivo para ele derrubá-lo e lança um corte de energia contra ele, mas a Ousada voa e o bloqueia com um golem da terra. Ela invoca mais 2 golems para mantê-lo ocupado, enquanto Burkat afasta Aram com seu ataque de corte de parede de terra. Ari nos diz que terão tempo de sobra para brincar depois, mas agora devem voltar ao Rei Negro para apresentar o mais novo recruta do exército. Com isso, ela abre um portal de teletransporte e todos entram e desaparecem. Depois que eles partem, Eren e os outros se reagrupam em uma ruína próxima, e Marina faz o possível para manter Ken vivo usando sua magia de cura. Todos parecem cabisbaixos e deprimidos com Yuri se transformando em um demônio e se perguntam o que devem fazer em seguida. Nesse instante, Shuzo passa com seu exército e pergunta o que eles estão fazendo ali, já que o capitão deles os traiu e desertou para o outro lado. Ele então oferece aos discípulos dos sábios que se juntem às suas forças se quiserem ter uma chance de verdade de derrotar o Rei Negro. Mas todos se recusam a aceitar o convite e mandam ele sumir dali, com essa sua vibe emo. Ao ouvi-lo falar mal do Yuri, Barão fica furioso, e também sai, furioso. Ele diz que Yuri não traiu ninguém e está apenas confuso, esperando que os amigos venham salvá-lo. Ele então manda devolver o livro, mas Chusei diz que se o quiserem, teriam que tomá-lo à força, e se estão pensando em salvar o Yuri, então deveriam se apressar ou ele o mataria primeiro. Do outro lado do mapa, Yuri encontra o Rei Negro como Cavaleiro Negro e diz que uma vez ele veio para salvar este mundo, mas agora verá se este mundo resistirá à sua escuridão, e se desmoronar é porque nunca valeu a pena proteger, para começo de conversa. De volta às ruínas, Eren e os outros finalmente encontram esperança e se reerguem. Mishida e Marina decidem voltar à vice-capital com Kain para curá-lo o mais rápido possível. Os discípulos do sábio decidem voltar à torre para relatar a situação a eles. Por outro lado, Eren e Funa decidem continuar a jornada, como planejado, rumo à ilha de Seul para encontrar mais informações sobre o paradeiro de Piraka. Com isso, eles continuam a jornada para a ilha de Seul pelos próximos dias. E no caminho, Eren percebe como Funa está extremamente para baixo e triste.
Uma noite ele senta-se com ela ao redor da fogueira e pede para ela contar sobre Yuri. Ele fala sobre ter conhecido aquele velho mago meio cosplay durante a Nevasca Negra, e ele mencionou que Yuri uma vez matou um dragão e pergunta como tudo aquilo aconteceu. Fona fica bastante triste e diz que não foi uma aventura legal não, e revela que o dragão era o guardião do oásis, mas havia sido infectado pela escuridão. Por causa disso, ele tinha ficado louco e destruído o oásis que jurou proteger um dia, e foi por isso que tiveram que lutar contra ele. Depois de enfraquecê-lo, ele voltou a si e pediu que o matassem enquanto ainda estava são, e sem outra escolha, Yuri teve que fazer o trabalho sujo. Ela então começa a chorar e diz que devia tê-lo impedido e que talvez ele tenha virado um demônio porque colocaram toda a pressão nele e o fizeram lutar mesmo quando não queria. Aran a escuta e então usa um toque no jutsu, e diz a ela que quando ainda não o tinha conhecido, pensava que Yuri era um cara todo poderoso, sem apoio ou respaldo, e que se tornou o capitão do exército voluntário tudo sozinho. Mas só quando o conheceu pessoalmente, ele descobriu que não era nada disso. Na verdade, ele era bem fraco e humano, e percebeu que ninguém é todo poderoso e sem fraquezas. E é por isso que fazemos amigos. Ele então repete suas palavras de que, como amigos dele, é a vez deles de salvar Yuri, e isso dá um pouco de esperança a Funa também. Com isso, eles continuam a jornada e finalmente chegam à costa em frente à ilha de Seul. Enquanto isso, o Yuri Sombrio também se teletransporta para a ilha, e as coisas começam a ficar tensas. Por outro lado, Marina e Mashita chegam à vice-capital e salvam a vida de Kain, e relatam a Juliana sobre a situação atual e a transformação de Yuri em demônio também. Juliana resolve salvar este mundo como rainha do Império Sagrado, e diz que derrubará todos os seus inimigos, seja Shusa ou um Yuri maligno se for preciso. Ela então envia seu comandante para marcar uma reunião de emergência com Shusa. De volta à Torre do Sábio, os 4 discípulos entram e relatam tudo isso a eles também. Melcher está estudando o artefato antigo e pensando em fazer algo com ele, enquanto Fatima diz que há uma pequena chance de que a deserção de Yuri para o outro lado fosse necessária para ele encontrar uma nova luz, e faz um pedido para que isso aconteça. Enquanto isso, Shusa reúne mais de 5.000 homens e pede ainda mais reforços de seus territórios para formar um exército capaz de derrotar o Rei Negro. Por outro lado, Eren e Fuina remam um barco em direção à Ilha Sol, e Eren relembra sua conversa com Yuri. Ele se lembra dele contando sobre uma fada especial que vive na biblioteca da Árvore do Mundo, na Ilha Sol, chamada Hydra. Ela compartilha o mesmo nome deste continente e é especial até entre as fadas, pois possui uma crônica. Depois disso, eles desembarcam e são imediatamente atacados por soldados mortos-vivos do Exército Negro. Aran corre para enfrentá-los, mas uma fada amiga, Vienta, os derruba com sua magia e diz para os dois a seguirem até a biblioteca. Ela os leva pela floresta em direção à Árvore do Mundo, e eles saem para ver a visão horrível de soldados do Exército Negro atacando o lugar todo e fazendo uma bagunça. O pai de Biena, Rifalgar, os repele e diz para entrarem antes que seja tarde demais. Nesse momento, Furball grita, olhando para a direita, e Era percebe Yuri surgindo usando magia negra. Ele os ataca imediatamente, e Ara começa a revidar e pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Ele tenta usar um Tokumo Jutsu nele, mas Yuri manda ele calar a boca e o empurra para o lado. Depois disso, ele segue com ataques de corte de ar infundidos de escuridão e diz que o Rei Negro não pode ser derrotado, e ele logo entenderá isso também. Nesse momento, Rafalgar e Vienta pulam e começam a lutar contra ele, e dizem a Eron e Fona para irem falar com Yggdrasil sobre o que vieram fazer ali. Eles correm para a biblioteca e encontram Yggdrasil, que os espera na entrada. Continuam correndo e finalmente chegam ao centro, onde Yggdrasil tem sua crônica montada. Ela ativa o livro usando sua magia e os puxa para dentro de seus registros. Após serem sugados para o mundo dentro do livro, Aran percebe que estão na vice-capital. De repente, a paisagem muda e eles também mudam de lugar. Tonan explica que esta é a crônica de Lidra e contém o registro mais detalhado do continente e sua história. Aran pergunta como é diferente da crônica da corrente dela, e ela diz que está em uma liga própria, pois a crônica King registra o mundo inteiro, incluindo este continente e tudo fora dele. Com isso, eles avançam para encontrar a resposta à sua pergunta sobre Pirika. Para começar a busca, partem do momento em que Yuri perdeu para o Rei Negro e Pirika sumiu de sua mão. Depois disso, passaram para o tempo em que Yuri se recuperava da derrota, e a escuridão começava a se instalar. Mas então, o mundo inteiro começa a girar ao redor deles, como se alguém os tivesse jogado num processador de alimentos. E acontece que Yuri conseguiu entrar na biblioteca, do lado de fora, e Vienta pega a crônica e foge com ela. E é por isso que está uma bagunça lá dentro. Rafalgar tenta detê-lo, mas a escuridão dele começa a corromper o livro também. E lá dentro, Aran se separa de Funa e Niasdra. Ele acaba num período em que Yuri ainda era um garoto, da idade dele, e apenas um aldeão fraco. Um dia, ele é atacado por uma horda de soldados mortos-vivos, e decide lutar contra eles, apesar de sua fraqueza. Nesse momento, um cavaleiro loiro chega à cena e corta todos os monstros com seu ataque especial, que parece assustadoramente similar ao movimento característico de Yuri.
Depois disso, Yuri senta-se com o cavaleiro e pergunta como ficar mais forte e diz que quer ser forte para proteger sua aldeia sempre que os monstros os atacarem. O mago diz que pode exigir que ele treine por dias, meses e anos e talvez ele ainda não aprenda a habilidade. Mas se ele continuar como uma criança chata que quer aquele brinquedo no shopping, um dia ele se tornará forte o suficiente para usar essa habilidade. Depois disso, Yuri decidiu treinar dia após dia, cortando uma árvore com sua espada cega. Yao esperava que alguém tivesse contado a ele sobre a existência de machados e serras, mas às vezes você precisa ser um pouco teimoso para se tornar um herói. Um dia, sua aldeia é atacada por monstros mortos-vivos mais uma vez, e ele corre para protegê-la. Ele consegue derrotar os monstros usando a habilidade especial que aprendeu praticando todos esses anos, mas se mostra um pouco tarde demais para salvar a aldeia recém-arruinada. Apesar disso, ele continuou avançando, mas após sua derrota contra o Rei Negro, ficou deprimido, e a escuridão começou a dominá-lo. Mesmo assim, ele fez o possível para lutar contra seus pensamentos depressivos e depositou toda essa esperança em Eren e disse a Ken para ajudá-lo se algo acontecesse a ele. Bem, todos sabemos como isso deu certo para o plano, mas o que vale é a intenção, né? Nesse momento, o vídeo para de tocar e Eren se pergunta se a assinatura da Netflix da Agra acabou. Mas então o velho Baltasseri, uma cópia do Gandalf, aparece na frente dele e diz que eles se encontram mais uma vez. Aran pergunta como ele consegue falar com ele dentro do livro, e ele diz que não há nada que ele não possa fazer. Aran diz que, se for o caso, quer que ele o torne mais forte para que possa derrotar Yuri e trazê-lo de volta à razão. E faz todo mundo na seção de comentários bater a cabeça na parede, porque ele podia ter pedido pro velho ir lá e dar um jeito no Mago Negro idiota. Balazari percebe o quão estúpido ele é e decide pegar leve com ele, e usa sua magia para teletransportá-lo para um penhasco, onde ele cai junto com Yuri de antes de virar demônio. Aran se agarra ao penhasco e segura Yuri com a outra mão, enquanto o Yuri demônio fica em cima deles, com sua lâmina apontada para as mãos dele. Ele diz pra ele desistir, que ele é um perdedor patético e fedorento, enquanto o Yuri, por outro lado, também fala umas besteiras emo deprimentes e tenta se soltar. Mas Aran já está de saco cheio de ouvir essas coisas, então ele usa um toque no jutsu, e o joga pra cima, em direção ao Yuri demônio, e diz pra ele lutar pra sair dessa. Ele também se levanta e prepara seu ataque. Dessa vez, ele tenta copiar o movimento característico de Yuri que viu em seu flashback e avança com o golpe perfurante cheio de luz e destrói o Yuri demônio. Nesse momento, uma luz brilhante começa a preencher o mundo, e todos ouvem a voz de Perica, dizendo que ela retornará quando todos encontrarem a luz da esperança novamente. Com isso, todos saem do livro e aparecem na biblioteca. Yuri e o Exército Negro já se foram, e Hifalgar parece estar em mau estado. Wanda sai com as crônicas de Eidra e mostra que também foram enegrecidas. Após obterem suas respostas, Fauna e Arame voltam ao barco e remam de volta ao continente para continuar sua jornada. Por outro lado, Juliana está se preparando para encontrar Shusa e seu exército mais no caminho. Ela é confrontada por dois membros dos 9 Territórios do Fogo, Haruaki e Tuka, e eles pedem a ajuda dela para derrotar Shusa. Eles dizem que, se ele decidir se juntar ao Rei Negro, eles não o permitiriam continuar governando-os e pedem para formar uma aliança com ela, como a Rainha Sagrada. Após ouvir a voz de Perica, Erun e Funa viajam para o oásis do deserto chamado Lago de Areia. Lá, eles conversam com a rainha do oásis, Ashrina, e contam a ela sobre Baltazari e seu conselho a Yuri sobre visitar o oásis, já que um novo dragão guardião logo aparecerá ali. Ao ouvir isso, a rainha diz à sua assistente, Feire, para trazer uma tábua secreta que encontraram no santuário depois de derrotarem o último dragão guardião. Parece ser algum tipo de música, e a China diz que sempre quis que a lendária Fada da Floresta e cantora, Música, a cantasse. Ela então ordena a Fada que vá procurar a fada e a traga para cá, e Fuina pede para acompanhá-la também. Nesse momento, um de seus homens entra e relata que um exército massivo de 10.000 tropas, com o estandarte dos 9 territórios, está se aproximando deles. Aran diz que deve ser aquele ogro estúpido, Shusa, e que ele também se juntará à luta. Mas então o homem diz que outro exército do mesmo tamanho já está no chão, liderado pela Rainha Sagrada, Juliana. Ashrina envia seu conselheiro, Califa, para o campo de batalha como um mensageiro neutro do deserto. E ele lhes diz que, se lutarem ali agora, ambas as partes sofrerão consequências ruins. E numa época em que o Rei Negro está tentando dominar o mundo, ele tem certeza de que a Rainha Sagrada, ou qualquer um dos líderes dos 9 territórios, não será burro suficiente para continuar com isso. Ele então se oferece para sediar negociações entre as duas forças e pede que tragam 100 homens cada e os deixem de volta à nação. Lá, ele se encontra com Juliana e a parabeniza por sua coroação. E nesse momento, Aaron também sai e a cumprimenta. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele explica que está lá para salvar Yuri e trazê-lo de volta para o lado deles, e então se vira para encarar Shusa. Depois disso, eles entram para conversar, e Shusa inicia as negociações, exigindo que Juliana abandone o comando do Exército Sagrado, pois ela não é apta para ser a governante deles.
Ele então começa a esfregar na cara dela, dizendo como seu líder anterior, Yuri, desertou para o outro lado e que ouviu dizer que um de seus guardas pessoais também virou demônio. As coisas começam a ficar ruins para ela, mas então uma das tropas entra e diz que estão sob ataque do Exército Negro. Desta vez, são apenas Irenaels, Burkhardt e Ousada, com um exército de vários milhares de soldados mortos-vivos. Shusa fica animado e pula direto para a batalha com sua espada longa. Para pará-lo, Ousada voa e se parte em muitos pedaços voadores, como se tivesse se inspirado no Bug, o palhaço. Ela invoca seus golems de terra e ataca Shusa com seus zíperes de luz também. Por outro lado, Juliana confronta Burkhardt e ele começa a atacá-la com dano emocional. Ele diz a ela como ela parece patética lutando contra Shusa como uma fraca, e então choca sua espada com a dela várias vezes antes de chutá-la com força e jogá-la de volta ao chão. Ele então a faz questionar suas decisões ainda mais, dizendo para ela ver o resultado de suas ordens, e vai para o golpe final, mas Ainslot pula e bloqueia seu ataque. Ele diz a Juliana para deixá-lo com ele e a deixa ir lutar contra Shusa. Enquanto isso, Arun fica de costas para Khalifa, e ele diz para ficar de olho em Shusa e Juliana, pois eles são como óleo e água, e podem tentar arrancar a cabeça um do outro durante o caos desta guerra. Do outro lado, Shusa está ocupado lutando contra a boneca palhaço voadora, e seu irmão pula e arrebata o oponente dele. Nesse momento, Juliana tenta um ataque furtivo, mas Shusa o bloqueia no último instante e a manda de volta. Ela pula de volta e choca sua espada com ele, dizendo para ele sumir, pois é o único em seu caminho. Ele diz a ela a mesma coisa, e ambos começam a lutar seriamente, se fortalecendo com mana. Eventualmente, Juliana consegue mandá-lo voando com um golpe forte, mas Shusa sai ileso, liberando uma onda massiva de energia escura. Shusa bloqueia com uma onda de energia própria, e eles se prendem em um choque de espadas mais uma vez. À medida que a batalha continua, as coisas ficam cada vez mais intensas, e eles começam a ser engolfados pela escuridão. Adaran os observa de longe, e ri desses perdedores estúpidos, facilitando o trabalho dela, mas então Aran pula com um golpe pesado e diz para os dois pararem com isso. Nesse momento, Música também começa a cantar a canção da tábua, e isso faz Furball fazer aquela carinha de cachorro pidão. Aran diz que eles quase se deixaram adoecer com a escuridão e diz para pararem de lutar batalhas estúpidas. Arinos não gosta que ele interfira em seus inimigos, matando uns aos outros e virando demônios para ela controlar, e envia Ousad para atacá-los. Aran também provoca Burkhardt e o repele, mas então eles conseguem jogar a espada dele da mão e vão para o golpe mortal, mas Aran usa um forte ataque de explosão de mana e os empurra para trás. Nesse momento, a canção de música também termina, e com seu apelo, Firball se transforma em um tornado branco e joga uma espada vermelha de classe lendária em Aram. Com o poder de cortar a escuridão, a espada pega fogo, e Aron lança um forte ataque de onda em Ousada, e a incinera. O ataque também atinge Burkhardt, mas ele consegue se defender por pouco, bloqueando-o de lado. Nesse momento, o tornado para de girar, e Firball se transforma em um dragão guardião massivo. Os soldados do Exército Negro também são atacados por algumas bolas de fogo, e eles veem os discípulos dos Três Sábios se juntarem à batalha também. Com eles tendo a vantagem agora, Erenas recua do campo de batalha e diz a Burkhardt para fazer o mesmo. Assim que eles se vão, Aran se aproxima de Shusa e diz para ele devolver a crônica da corrente, porque ele não é digno dela. E nesse momento, o livro começa a brilhar e fica totalmente branco mais uma vez. Ele então voa para as mãos de Eren e Shusa aceita esse resultado. Depois disso, os discípulos se aproximam de Música e dizem que estão ali para levá-la, pois precisam da ajuda dela com um artefato antigo. Eren solicita formalmente a Juliana que ceda suas forças ao exército de supressão do Rei Negro, e pedem a Shusa para se juntar a eles também, mas ele diz que seguirá seu próprio caminho e parte com seus homens. Com o elemento negro se concentrando por tempo suficiente, o Rei Negro libera seu exército de soldados Eparch reforçados no continente, numa tentativa de dominar o mundo de uma vez por todas. Por outro lado, Aram e Fumina montam em Furball, em sua forma de dragão, em direção à Torre do Sábio, junto com os discípulos e Música. Parece haver uma canção similar escrita na relíquia antiga, e eles precisam que ela cante e a ative para que possam cortar a barreira escura ao redor do castelo do Rei Negro. No caminho, eles veem a destruição massiva e a corrupção da Terra que o Rei Negro causou, e resolvem terminar esta batalha logo, cortando a cabeça dele. Eles finalmente chegam à torre e notam um dirigível massivo no telhado. Acontece que esta é a relíquia antiga encontrada no Paço de Maio, e os espíritos do fogo e da terra os recebem a bordo. Após pousar, eles encontram os Três Sábios, e eles explicam o plano a eles. Eles então pedem a música para cantar e ver se o mecanismo de perfuração da escuridão funciona, e Aram pergunta se eles a fariam mandar ver na barreira durante a batalha. Melchior diz que eles farão isso por dentro e revela que este dirigível antigo é a peça mais avançada de magia e tecnologia, e tem a capacidade de se teletransportar para qualquer lugar do mundo em um instante. Ele explica que eles se teletransportarão com tropas fortes a bordo e então usarão a canção de música para derrubar a barreira por dentro também. Dessa forma, eles abrirão um caminho para que suas forças aliadas entrem e tomem o castelo do Rei Negro de surpresa.
Depois disso, eles chamam os nomes das pessoas que embarcarão na nave e anunciam que serão os 2 espíritos do fogo, os 4 discípulos, Fonia e Aram com seu dragão, Furball. Aram pergunta se eles partirão imediatamente, mas Melkir diz que levará algum tempo para esta velha peça de sucata bonita ligar depois de ficar escondida por tanto tempo. Ele então começa a lançar o feitiço de lançamento, e todos esperam os motores ligarem. Durante esse tempo, Aram tem sua espada polida por Baldur, e ele o elogia por ter ficado mais forte desde a última vez que se encontraram. Depois disso, Eren sai e se encontra com Veonir. Ele diz que precisam conversar e pergunta a Eren se ele será capaz de matar Yuri quando chegar a hora, e se não, então ele deveria ficar fora da nave. Eren o olha e diz que traria Yuri de volta à razão, e embora ele possa não estar vendo o quadro completo agora, ele tem certeza do que precisa fazer. Valner o elogia e diz para ele dar o seu melhor, depois o deixa sozinho. Aram então sai e encontra Fona no convés principal da nave, perguntando se ela ama Yuri. Ela começa a corar feito um pimentão, mas percebe que está falando com Eren, e ele provavelmente está dizendo isso de um jeito meio teimoso. Ele diz que ama muito o cara, pois ele mudou sua vida e aprendeu demais com ele. Por isso, quer trazê-lo de volta, mesmo que tenha que dar uma surra daquelas nele, e pede a ajuda dela também. Ela conta que foi parar neste continente quando sua terra natal foi destruída pelo Exército Negro. Não tinha memórias da vida passada e carregava um livro misterioso. E por algum motivo, esses monstros não paravam de persegui-la. Por isso, Yuri a salvou e a convidou para sua equipe. Desde aquele dia, a vida dela tem sido cheia de felicidade, encontrando paz nas várias coisas que Yuri lhe mostrou. E com a esperança de que o amigo ainda esteja vivo dentro daquele demônio, ambos resolvem trazê-lo de volta. Bem nessa hora, Burkhardt chega com tudo, aterrissando na nave. Ele começa a atacar Eren e tenta arrancar a crônica da corrente de Fina, mas Eren o empurra e manda Funa correr. O Cavaleiro Demônio invoca algumas dezenas de soldados das trevas e ordena que os ataquem de uma vez. Velner e os outros logo chegam e começam a lançar feitiços para todo lado, e a coisa vira uma batalha massiva entre eles e o Exército Negro. A grande sábia, Dilma, contata Juliana e ordena que marche com suas forças imediatamente para o castelo do Rei Negro, enquanto todos na nave seguram Burkhardt e sua estúpida força de soldados mortos-vivos. A luta fica intensa enquanto Eren enfrenta o Cavaleiro Rabugento, e eles esperam Música embarcar. Assim que ela chega, fazem Meltjur ligar o motor para decolar, mas um soldado das trevas corrompe a runa de poder, e ela começa a sugar a mana de todos, transformando-os em vegetais sem graça. A coisa fica feia quando a Ludra fica sem mana de novo, mas Velner continua lançando bolas de fogo e atacando Burkhardt. Isso dá tempo suficiente para Eren concentrar sua mana e compartilhá-la com a Ludra, e então ele dispara um poderoso fluxo de mana na runa mágica também, ligando a aeronave na hora. Com isso, eles entram no portal de teletransporte e voam por ele, surgindo instantaneamente fora do Palácio do Rei Negro. Durante a jornada, Burkhardt consegue atacar a nave e faz o motor explodir. Ele então nocauteia Funa e a leva consigo para dentro do castelo para ver o Rei Negro. Enquanto isso, a aeronave se choca contra vários picos rochosos e aterrissa, severamente danificada. Com a aeronave caindo lá dentro, a situação parece ruim para nossos heróis, mas por sorte todos sobrevivem e Furball consegue salvar Musica também. Fora da barreira, Juliana e Ashrina lideram seus exércitos para marchar e esperam a barreira cair. Mas então vem a aeronave cair lá dentro e se perguntam se o plano falhou. Lá dentro, Aran e seus amigos lutam contra o Exército Negro e Aran encarrega Furball de manter Música segura. Ele a leva ao artefato antigo e a deixa cantar a canção, e assim, a barreira de elemento sombrio começa a baixar. Com isso, as forças aliadas marcham e começam a lutar contra o Exército Negro. E mais uma vez, o destino do mundo está em seus ombros enquanto eles estão fora do castelo do Rei Negro, prontos para arrancar a cabeça dele. Enquanto tudo isso acontece lá fora, Burkhardt leva Fona para dentro do castelo e Yuri aprende com sua magia, pegando a outra metade da crônica da corrente dela e entregando-a ao Rei Negro. O Rei Negro chama Pyrrhica e diz que vai apagá-la custe o que custar, e então corrompe a metade de luz do livro com sua magia sombria. Ele combina as duas partes, corrompendo o volume inteiro, e começa seu plano de mergulhar o mundo na escuridão. Por outro lado, Aran avança com os 4 discípulos e abre caminho pelas hordas de soldados mortos-vivos do Exército Negro. Eret Gollum aparece na frente deles, mas Velner o derruba com um forte feitiço de fogo e bloqueia o caminho com escombros para impedir que os monstros persigam Eren. Ele diz para Eren ir salvar Yuri e segura a linha ao lado de seus companheiros discípulos. Eren continua avançando, e o Rei Negro diz a Yuri que ele deveria saber o que fazer com esse garotinho irritante e o deixa lidar com ele. Enquanto isso, fora do castelo, Juliana deixa as forças aliadas, e elas lutam contra o Exército Negro até o fim. As coisas parecem boas para eles até agora, mas então, Irenas aparece em cena e ela invoca mais soldados mortos-vivos ainda mais fortes para lutar contra eles. Para impedi-la de ser um problema, Ainslot se apresenta e decide lutar contra ela 1 a 1, enquanto Juliana volta a cruzar espadas com Burkhardt.
Burkhardt usa sua magia da terra e invoca um grande pilar do chão, transformando-o numa arena ao redor da rainha. Ele pergunta se o peso da coroa é tão grande que ela nem consegue ficar de pé, e para sua surpresa, Juliana diz que sim. Ela diz que nunca foi feita para tudo isso, mas dada a situação, fará o seu melhor e dará um fim a esta guerra. Ela carrega sua mana na espada e se prepara para lutar, mas Burkhardt desce voando com sua espada, a empurra contra uma parede e crava outra espada na parede ao lado dela. Ele então pega a mão dela e pergunta se ela está tentando fugir de sua verdadeira responsabilidade, mas ela coloca a mão no rosto dele e diz que não, e que agora ela está enfrentando sua responsabilidade, que é ele. Sentindo os efeitos do toque no jutsu, Burkhardt a empurra através da parede e a manda voando, mas ela se impede de cair, e enquanto faz isso, o distintivo da guarda real de Burkhardt cai do bolso dela. Ele o pega e começa a ter flashbacks de quando se tornou cavaleiro e jurou proteger a pobre princesa. E então a vê agora, de pé à sua frente, como uma rainha linda e capaz, pronta para libertá-lo de sua miséria com toda a sua força. Ele fica hipnotizado pela luz dela e apenas fica parado enquanto Juliana carrega seu ataque e o corta com força total. Seu corpo cai em meio ao exército sagrado e Juliana se aproxima, cobrindo-o com a bandeira sagrada, deixando-o descansar como um dos seus. Dentro do castelo, o Rei Negro sobrecarrega a Crônica da Corrente com magia sombria, e o lugar todo começa a tremer que nem em show da Taylor Swift. A área ao redor do castelo se enche de elementos sombrios, e os soldados mortos-vivos ganham um aumento massivo de atributos. Eles empurram as forças aliadas para trás e então derrubam Música com um feixe de magia sombria. Com ela caída, a barreira elemental sombria começa a se formar novamente, e Juliana se preocupa que, sem Música, eles perderão sua linha de retirada. Os soldados mortos-vivos começam a inundar a barreira e sobrecarregam as limitadas forças aliadas lá dentro. Agora mais fortes devido ao buff de elemento sombrio dado pelo Rei Negro, eles conseguem derrubar soldados comuns muito mais facilmente, e a situação começa a ficar sombria para eles. Ainslot também começa a perder para Irenos, e ela se pergunta pelo que eles estão lutando. Quando ele diz que está lutando pelos laços de amizade que tem, ela fica irritada e decide derrubar Juliana. O ataque dela está prestes a atingi-la, mas bem nessa hora, Shusa chega com seu exército e protege Juliana com seu forte ataque de lâmina de energia. Enquanto isso, Eren entra no salão principal e confronta Yuri em sua forma demoníaca. Yuri salta e o ataca com sua espada massiva, mas Aran a bloqueia com a sua e começa a empurrá-lo com ataques rápidos. Enquanto lutam, ele pergunta por que Yuri se voltou para o lado sombrio e exige uma resposta por tê-lo deixado para trás depois de ensinar tantas lições sobre laços e amizade. Yuri diz que abandonou esse nome e agora atende por Cavaleiro Negro, e Aran não consegue evitar uma boa dose de vergonha alheia ao ouvir seus comentários de emo-ed de anime. Ele diz que o entende e que, sendo o herói, tinha muita gente que dependia dele, e ele queria atender a todas as expectativas. Mas quando perdeu para o velho Gaga, perdeu a fé e esse fardo foi crescendo e crescendo até ele virar emo. Ele então diz para ele aprender a arte secreta de não dar a mínima, e que não precisa atender às expectativas de ninguém, e pergunta o que ele quer. Yuri diz que não quer nada, então agirá por impulso para destruir tudo, e avança com um forte ataque. Ele começa a empurrá-lo para trás, e diz que suas palavras não têm peso nem resolução. Aran se lembra das palavras de Velner sobre resolver matar Yuri quando a hora chegasse, e decide ser respeitoso e usar toda a sua força. Ele estende a mão e concentra mana brilhante nela, e então aprimora sua espada com isso. Ele decide usar o mesmo ataque que aprendeu com Yuri, e diz que o próximo ataque decidirá esta batalha e avança direto. Lá fora, Furball invoca sua arma mágica e salva Música de uma queda fatal. A Ludra intervém para proteger o artefato antigo de ataques e diz a Música para continuar cantando, e eles restauram o buff de bardo nas forças aliadas, livrando-se da barreira de elemento sombrio. Shusa pergunta a Juliana sobre Eren, e ela diz que ele entrou para lidar com Yuri. Olhando para eles, Ariana diz que é inútil, porque uma vez que você se torna um demônio, não há como voltar, mas Shusa cala e diz que Eren teve a coragem de falar na frente dele, então tornar o impossível possível não deve ser tão difícil para ele. Caso contrário, dar a ele a Crônica da Corrente teria sido inútil. Ouvindo isso, Irenas pergunta se ele também é um otaku bobo, que fala sobre laços e amizade, e faz chover pequenos meteoritos do céu sobre as forças aliadas. Mas Shusa a surpreende, saltando da fumaça e a derrubando. Ele diz que não se importa com essa conversa de protagonista, e que tudo o que ele respeita é a verdadeira força. Ela salta e o atinge com um monte de bolas de fogo, mas Shusa simplesmente atravessa elas como um verdadeiro Chad, e diz que ela é muito fraca. Ele então a atinge com um poderoso golpe de energia e a transforma em cinzas da vovó. Por outro lado, o Rei Negro decide acabar com este mundo corrompendo a Crônica da Corrente por completo. Mas Fune usa sua magia de selo secreta e invoca a Crônica da Corrente como sua guardiã, absorvendo toda a escuridão que a corrompia.
Ela fica doente com o escurecimento e seu corpo começa a apodrecer, enquanto o Rei Negro olha para a cara de tonta dela e diz que pode corromper o livro de novo, despejando mais de seu elemento sombrio nele. Enquanto isso, Eren pensa que a armadura de Yuri é feita do mesmo elemento sombrio da barreira externa, então ele deve conseguir quebrá-la por dentro se puder atingi-lo com sua mana de luz. Mas Yuri o joga de volta contra uma parede e diz que não precisa de suas coisas brancas. Ele continua para derrubá-lo, mas então uma flecha vem voando e o atinge no braço. Ele olha para o lado e percebe seus antigos companheiros de equipe, Ken, Mishida e Marino, entrando no salão enquanto resgatam Eren, e dizem que estão ali para trazer seu capitão de volta à razão. Aram pergunta a Ken se ele está bem, e ele diz que não morreria de um arranhão desses, e então diz que o exército voluntário sempre lutou assim. Se um cai, o outro ajuda a levantar, e então olha para Yuri e pergunta se é certo. Aran diz a Yuri que ele não está sozinho, e então carrega seu Rasengan de luz e compartilha sua mana infundida com Plot Armor com os outros membros da equipe. Com isso, todos se preparam para desferir um ataque combinado nele, começando com Ken, que o empurra para trás e então deixa Mishida atingi-lo com suas flechas. E finalmente, Marina o prende em sua orbe de cura e deixa Eren finalizá-lo, quebrando sua armadura com sua mana branca. Dentro da cabeça de Yuri, vemos que ele ainda está lutando contra seu eu sombrio e emo. A luta continua enquanto o garoto emo não para de provocá-lo, mas então Yuri recebe a luz de Aran e consegue romper sua escuridão. Ele carrega sua espada e corre em direção ao seu eu emo, e então o atinge no coração, pondo fim aos seus dias demoníacos. Por fora, sua armadura se quebra e ele sai parecendo limpo pra caramba. Depois disso, todos correm para a sala do trono e veem o Rei Negro pronto para infundir a Crônica da Corrente com magia sombria mais uma vez. Mashida inicia o ataque, atirando suas flechas nele, seguida por Ken e Aran, que saltam com suas espadas. Yuri e Marina resgatam Funa e começam a curá-la, e ela também consegue recuperar a fúria. Enquanto os enfrenta, o Rei Negro percebe que a mana branca nas mãos de Aran é a luz de Haxetos, que pode destruir todo tipo de escuridão. Ele fica furioso e dispara uma enorme onda de energia sombria neles, tirando Ken e Mishida de combate. Ele então abre um portal e tira uma espada de anime gigantesca, começando a se teletransportar para atacar Yuri em um reino de uma vez. Parece que ele se inspirou naquele filme de Dragon Ball Z, mas Yuri bloqueia o ataque e diz que vai derrotá-lo e parar o escurecimento de uma vez por todas. Eren joga uma bola de mana de luz nele que alcança a espada de Yuri e ele corta o Rei Negro pela frente enquanto Eren o segue com um golpe nas costas. Elemento sombrio concentrado começa a jorrar de suas feridas, e o Rei Negro explode em uma massiva onda de energia sombria. Quando a aura escura diminui, ele se revela um dragão negro. Ele começa a carregar uma forte bomba de besta com cauda, mas Furball salta e usa Investida, tipo um Pokémon. Ele então o pega e voa para o céu, fazendo Arun e Yuri o seguirem em suas armas mágicas voadoras. Ambos os dragões começam uma incrível batalha de feixes de energia e baforadas de fogo no céu, e nossos heróis decidem dar suporte também. Eren avança e o irrita como aquela mosca chata de verão, enquanto Yuri se choca direto no rosto dele e então apunhala um de seus olhos com a espada. O dragão negro o sacode e o joga para baixo, mas Eren chega a tempo de salvá-lo. Mas agora ambos estão suspensos, e Eren e o dragão negro veem isso como uma chance de acabar com os dois com um único ataque. Ele começa a carregar seu feixe de energia, mas Furball usa Investida mais uma vez e o derruba no chão junto com ele. Ambos caem e Furball se transforma de volta em sua forma Furball, e Aran desce para resgatá-lo. Enquanto isso, o dragão negro decide fazer outra transformação, tipo o Frieza, e se revela um imitador do Kaido, um híbrido de dragão e humano. Sentindo-se irritado, ele carrega um pesado ataque de energia sombria e atira em Yuri, mas Eren o bloqueia com seu Rasengan de luz e avança. Ele então buffa Yuri com Plot Armor para que ele não seja nocauteado como da primeira vez que lutou contra o Rei Negro e então se prepara para afundar a mana deles. E ambos decidem encerrar esta batalha com um Wombo Combo duplo do movimento característico de Yuri. Eles rompem a escuridão do Rei Negro e finalmente conseguem atingi-lo com a luz, livrando-se de todos os elementos sombrios dentro dele. Ele volta à sua forma humana e cai no chão, e nossos heróis se voltam para Fuina, que agora está morrendo devido a um caso grave de escurecimento sem volta. O rei, que não é tão negro assim, se levanta e invoca as Crônicas da Corrente como seu guardião, trocando sua força vital para curar Fuina. E uma vez feito isso, a esperança de todos retorna, e como prometido, Perica se manifesta e se reúne com seus amigos mais uma vez. Com o Rei Negro derrotado e a Crônica da Corrente restaurada ao seu estado original, o escurecimento ao redor do mundo começa a desaparecer. Todos os soldados mortos-vivos somem e a paz retorna às terras. Juliana ergue sua espada e anuncia a vitória. E assim, vemos tudo voltar ao normal. Em seus últimos momentos, o pai de Freyna diz a ela para restaurar o mundo que ele destruiu usando o verdadeiro poder da Crônica da Corrente. E vemos nossos heróis mais uma vez partirem outra jornada pelo mar. E é assim que a primeira temporada de Chain Chronicles chega ao fim.